pessoal, tudo bem? Sejam muito bem-vindos ao Mateca. No vídeo de hoje venho trazer para vocês o nosso último aulão sobre o conjunto dos números complexos. Essa é a aula mais top que a gente tem, porque é onde a gente tem mais exercícios, né? Os exercícios que mais são cobrados são dessa parte que envolve potência de um número complexo e também como a raiz de um número complexo. Eu creio que os exercícios mais interessantes estão aqui e, consequentemente, a parte interpretativa, geométrica dos números complexos também estão aqui. Então aqui, além da parte teórica que é rapidinha, a gente vai fazer diversos exercícios interessantes e a maratona dessa semana de sexta-feira eu trouxe 10 exercícios, né? Vou trazer 10 exercícios muito bons, exercícios hards que envolveram o conjunto dos números complexos, beleza? Então aguarde aí na sexta-feira uma super maratona bacana que você não pode perder. Então já anota aí, sexta-feira às 19 horas, uma super, hiper, mega blaster maratona sobre o conjunto dos números complexos com 10 exercícios escolhidos a dedo. Então o que a gente tem aqui, ó, pessoal? Seguinte, a fórmula de Moivre, né, eu não vou usar aqui pronunciar corretamente este nome, né? Aqui a data de nascimento e o falecimento desse esse ilustríssimo matemático. Ela vem nos trabalhar, ela vem nos dizer como é que a gente calcula a potência de um número complexo. Na última aula, né, que a gente viu na semana passada, quinta-feira, para quem acompanha, para quem está assistindo aqui no dia do lançamento, é o seguinte, né? O que a gente aprendeu? Por exemplo, se eu pego um número complexo Z, 1, que eu vou chamar aqui, ele tem o seu módulo, que é módulo de Z1, vezes ele vai ter o seu ângulo, que eu vou chamar aqui de cosseno de θ1, mais I vezes o seno de quem? De um θ2. Beleza. Digamos que eu pegue esse Z1 e multiplico por um cara que só tenha um ângulo aqui, né? E o módulo 1, só para a gente entender. Tipo, eu vou chamar aqui ó, de cosseno de alfa mais I vezes, chamar esse cara aqui de W, mais I vezes o seno de alfa, tá bom? Ou seja, eu vou pegar um número complexo de módulo 1. O que a gente tem? Qual que é a ideia principal bonita que a gente fala a respeito do conjunto dos números complexos? Se eu pego aqui, por exemplo, o meu Z1 com o seu ângulo θ1, quando eu multiplicar Z1 vezes o meu W, o que vai acontecer? Na hora que eu multiplicar, a gente viu que a gente multiplicaria os módulos, né? Como esse cara aqui tem módulo 1, então a gente vai ter módulo de Z1 vezes 1 vai dar módulo de Z1, tá bom? Eu peguei justamente para a gente não precisar esticar, né? Porque a gente viu que multiplica os módulos e vai ficar só longe, então é só comodidade, tá bom? E aí o que a gente tem? Cosseno de θ1, a gente vai somar os argumentos, ou seja, vai ficar cosseno de quem? De θ1 mais alfa mais I vezes o seno de quem? De θ1 também mais alfa, de θ1 mais o alfa. O que isso significa assim na prática, né? Eu pego o meu ângulo, né? Eu pego o meu número complexo Z1 e eu adiciono a ele uma rotação a alfa graus. Então, quando a gente multiplica um número complexo, nada mais né, que eu estou fazendo o quê? Eu estou fazendo uma rotação a partir daquele número complexo. Então, a gente pode pensar isso de modo iterado, né? Ou seja, se eu pego um Z1 de ângulo θ1, multiplico por ele mesmo, então eu vou andar mais θ1. Se eu multiplico por ele mesmo de novo, eu vou andar mais θ1. Então é onde que vem a ideia da nossa fórmula. Então o que acontece? Se eu pego um número complexo Z, onde o Z seria esse cara aqui de dentro, tá certo? Z, onde o módulo dele eu chamei aqui de R, tá bom? Aí a gente vai ter o cosseno de um θ mais I vezes o seno de θ. Nosso objetivo aqui é entender o que significa fazer z elevado a n. Bom, a demonstração aqui se traz por indução, tá? Mas ela é muito mais interpretativa e bem rapidamente a gente se convence com ela, que é a ideia de que, como eu disse para vocês, então se eu pego, por exemplo, e calculo o z elevado ao quadrado, nada mais que eu estou pegando o θ e estou rotacionando mais θ a partir dele. Então, θ mais θ vai dar 2θ. E como eu disse para vocês que a gente multiplica os módulos, então a gente vai ter r ao quadrado vezes quem? O cosseno de 2θ mais I vezes o seno de quem? De 2θ. Aí se eu pego o z ao quadrado e multiplico por z de novo, então eu vou pegar o 2θ e vou rotacionar mais θ. Então significa que o meu z ao cubo, ele vai ser o que? O raio ao cubo, né, que é o módulo aqui ao cubo, e aí a gente vai ter o quê? Cosseno de 2θ mais o θ que eu estou rotacionando, então cosseno de 3θ, e assim a gente tem sucessivamente, né? Então, essa é a ideia. É claro que aí a demonstração aqui se traz por indução, ou seja, você vai aí justificando etapa por etapa, usa o princípio da indução, e aí assim vai sucessivamente. Então significa que se eu pego z elevado a n, o que eu faço? Eu rotaciono meu ângulo n vezes,
tanto para o cosseno quanto para o seno, e eu aqui multiplico, né, o meu módulo n vezes também. Então, essa é a fórmula de Moivre aqui que a gente vai utilizar bastante para trabalhar, para entender como é que a gente calcula a potência de um número complexo. Então, ela já vem, por exemplo, para nos ajudar a resolver potências que a gente não conseguiria fazer na raça, assim, né, tipo, de modo útil, claro, né, porque você vai multiplicar isso aqui 20 vezes, não tem sentido nenhum. Aí, o que você tem que ter em mente? Para você utilizar essa fórmula, você precisa apenas de duas coisas. Uma delas é sempre o ângulo, que é o seu cara, né, o ângulo do seu número complexo, e o seu módulo. Então, você sempre vai precisar desses dois carítias aqui. Então, o que a gente vai fazer? Vamos calcular. Então, digamos que aqui o meu z é igual a 1 mais i vezes quem? Raiz de 3. Esse é o meu z, tá certo? Então, o que a gente sabe? Para calcular o módulo de um número complexo, o que é isso? É a raiz quadrada da parte real ao quadrado mais quem? A parte imaginária ao quadrado. Então, nesse caso, a parte real vai ser 1, então vai ficar 1, mais a parte imaginária é raiz de 3, 1 mais raiz de 3 ao quadrado. 1 mais 3 vai ficar 4, então raiz quadrada do 4 é 2. Então, significa que o módulo desse número complexo é igual a 2. Beleza, depois de encontrar o módulo, agora a gente precisa encontrar o ângulo. E para encontrar o ângulo, a gente pode fazer duas continhas, né? O seno e o cosseno. O cosseno do ângulo ele é sempre a parte real dividido pelo módulo, ou seja, dividido por 2. E o seno do ângulo ele vai ser sempre o coeficiente da parte imaginária, que no caso aqui é raiz de 3, também dividido pelo módulo, isto é, dividido por 2. Então, nesse caso, a gente quer saber, né, qual é o ângulo cujo cosseno é meio e o seno é raiz de 3 sobre 2. Como os dois são positivos, estamos aqui no primeiro quadrante. E o menor argumento que faz isso acontecer é o ângulo de 60 graus, tá bom? Ou ainda, se você preferir, π dividido por 3. Tá bom. Só que não é isso que a gente quer, né? A gente quer z elevado a 20. E para fazer z elevado a 20, eu faço o módulo dele elevado a 20 e eu faço o cosseno de quem? De 20 vezes o ângulo que a gente encontrou, mais i vezes o seno de 20 vezes o ângulo que nós encontramos. Então, nesse caso, o meu módulo é 2, então a gente vai ter 2 elevado a 20, que é um número grande, desnecessário a gente fazer, né? Porque seria 1024 vezes 1024. Vezes quem? O cosseno de 20 vezes 60 graus, tá certo? Então, 6 vezes 2 dá 12, 1.200 graus. Então, é o cosseno de 1.200 graus mais i vezes o seno de quanto? De 1.200 graus, tá certo? Então, é isso que a gente tem. Por exemplo, se a gente pegar o 1.200 e dividir por 360, isso aqui vai dar 3 voltas, que é o 1080, isso aqui eu já decorei por causa do Sandro Dias, o mineirinho, que dá 3 voltas no skate, e aí 1080 para 1.200, isso aqui dá 120 graus. Então, nesse caso aqui, a gente tem 120 graus. Então, isso aqui vai dar 2 elevado a 20 vezes o cosseno de 120, mais i vezes quem? O seno de 120. Aí o cosseno de 120, ele é igual a menos o cosseno, né, do de meio, melhor dizendo, de 60, então vai ficar 2 elevado a 20 vezes quem? Vezes aqui menos meio, mais i vezes raiz de 3 sobre 2. Aí se você preferir, você pode fazer a distributiva aqui, aí só para ficar claro, né, ficaria 2 elevado a 19 vezes quem? Menos 1 mais i raiz de 3, e aí fechou o rolê, essa é a resposta desse exercício, tá bom? Bem simples, né, no sentido assim, aplicação de fórmulas, né, a partir do momento que a gente sabe o que tem que fazer para substituir, se torna apenas mesmo aplicação de fórmula. O que aconteceria se a gente estivesse trabalhando aqui, por exemplo, com o ângulo, né, com o expoente se fosse um número negativo? A gente pode, por exemplo, aqui fazer duas contas, né, no caso, o que a gente pode pensar? Isso aqui é a mesma coisa que 1 sobre quem? Raiz de 3 mais i elevado a quanto? Elevado a 12. Essa é uma maneira que a gente pode analisar tal continha. Então, como é que vai ficar isso daqui para a gente? Rapidamente aqui, né, se a gente for fazer o módulo de z, aqui dentro ele vai dar 2 também, porque é o mesmo que a gente viu. Aí se a gente for ver cosseno de θ, agora vai dar raiz de 3 sobre 2, e o seno de θ agora vai ficar o meio. Então, nesse caso, a gente mudou, ou seja, o ângulo é de 30 graus. Então, como é que vai ficar isso aqui para a gente? 1 dividido por quanto? O cosseno, o módulo é 2, né? 2 vezes quem? O cosseno de 30 graus, só que como está elevado a 12, então vai ficar 12 vezes o 30 graus, mais i vezes o seno de 12 vezes o 30 graus. Fechou aqui, fechou aqui. Então, o que vai acontecer isso aqui? Ó? Então, vai ficar 1 sobre 2 vezes
12 vezes 3 é 36. Então, aqui a gente vai ter o 360. Então, a gente vai ter o cosseno de 360 mais I vezes o seno de 360. Só que o cosseno de 360 é 1 e o seno de 360 é 0. Então, isso daqui vai ficar para a gente 1 dividido por quanto? Dividido por 2. E aí, finalizou. Esse é o resultado do nosso número complexo, tá bom? Então, assim, se o expoente for negativo, joga para baixo e resolve no denominador. Se precisar aí você saber parte real, parte imaginária, por exemplo, você pode fazer a multiplicação pelo conjugado na última conta. Observe que aqui não apareceu a parte imaginária, né? Porque o seno de 360 graus é igual a zero, então a gente ficou com o cosseno de 360 que é 1 vezes 2 dá 2, então só sobrou o meio pra gente. Aqui é só fazer uma correção, né? No caso, como a gente tinha aqui 2 elevado, o meu expoente é 12, então aqui só faltou a gente colocar o 2 elevado a 12 aqui na resposta, tá certo? Então, senão não faria sentido aqui, beleza? A aplicação errada da fórmula, tá vendo? Ah, é só aplicar a fórmula, mas vai o cara esquece da fórmula. É uma anta de galocha mesmo, né? Mas beleza, bora lá então para o nosso próximo exemplo. Aqui a gente tem o seguinte, né? Se z é igual a raiz de 3 sobre 2 mais meio vezes i, determine o valor de 1 mais e quadrado até o z elevado a 50. Aqui a gente vai utilizar, pessoal, a soma de uma progressão geométrica, porque se você perceber de um termo para o outro aqui, a gente está multiplicando por z. Então aqui é uma PG de 51 termos, então no fim das contas a gente está querendo saber a soma, né? E a gente sabe que o SN de uma PG, ele é o A1 vezes quem? Vezes Q elevado a N menos 1, dividido por quanto? Dividido por Q menos 1. Ou 1 menos Q elevado a N dividido por 1 menos Q. Aí fica seu critério, onde N é o número de termos. Então, nesse caso aqui, a gente quer a soma de 51 termos, que seria o S51. O meu A1 vale 1, que beleza, né? 1 vezes quem? Z elevado a 51 menos 1, dividido por quanto? Por Q menos 1, ou seja, por Z menos 1. Pronto, a parte mais interessante do exercício já foi, porque agora é praticamente conta, né? Então, a primeira coisa que a gente teria que fazer aqui, ó, vamos chamar de z o nosso número complexo, que é raiz de 3 sobre 2 mais meio, e se a gente for calcular o módulo de z, isso aqui vai dar 1, né? Só confirmando, a gente já fez isso daqui. Raiz de 3 sobre 2, não na aula de hoje, na aula passada. Raiz de 3 sobre 2 ao quadrado vai ficar 3 quartos, e meio ao quadrado vai ficar 1 quarto. 3 quartos mais 1 quarto vai dar 1 aqui. Beleza, então aqui a gente já vai ter isso daqui. Então, isso aqui é um clássico, né? Raiz, isso aqui é número complexo de módulo 1. O que vai acontecer? Então, se a gente for calcular o seu ângulo, ele dá exatamente os seus valores, né? O cosseno, porque como eu vou dividir por 1, o cosseno da raiz de 3 sobre 2 e o seno da meio. Então, esse ângulo aqui, θ, é igual a quanto? É igual a 30 graus. Então, no fim das contas, o que a gente precisa fazer? Como eu quero z elevado a 51, eu vou querer 1 elevado a 51 vezes quem? O cosseno de 30 vezes 51 mais i vezes o seno de 30 vezes quanto? Vezes o 51. Então, quanto que vai dar isso aqui pra gente? O 51 vezes 3, isso aqui dá 153. Então, aqui a gente vai ter o seguinte, o cosseno, né, como tem mais um zero, vai ficar 1530. Então, cosseno de 1530 graus mais i vezes o seno de 1530 graus. Tá ok. Agora, para a gente fazer essa continha aqui, né, para dar aquela reduzida chique, o que a gente pode fazer? Bom, lembra lá do 1080, né, que a gente já tinha feito? 1080, se eu somar mais 360, isso aqui vai dar 0, aqui vai ficar 14, 1, 4, e aqui vai ficar 1, então significa que dá 1440. 1440 para 1530, isso aqui dá 90 graus. Então isso daqui é o equivalente a cosseno de 90 mais i vezes quem? O seno de 90 graus. E cosseno de 90 vai ser 0 e o seno de 90 é 1, então isso aqui vai sobrar quem pra gente? Vai sobrar apenas o i. Então, no fim das contas, o que a gente vai ter? Aqui no numerador vai ficar i menos 1, então a gente vai ter aquela soma, né, que é a soma de 51 termos. Aqui a gente vai ter i menos 1, então i menos 1, dividido pelo z, que é esse número mesmo, raiz de 3 sobre 2, aí aqui no caso mais meio i, e aí menos 1, tá bom? Então a gente finaliza aqui. Agora o que acontece, né? Só para dar uma organizada melhor, a gente teria i menos 1 dividido, né, raiz de 3 sobre 2, tirando o MMC aqui com o 1, vai ficar raiz de 3 menos o 2, né, no caso,
menos 2 dividido por 2, aí aqui mais meio i. Então aí no caso, pessoal, o que máximo que a gente poderia fazer, né? Eu posso, por exemplo, deixar o seguinte, se eu tirar o MMC aqui embaixo, a gente vai ter um 2, esse 2 vai multiplicar lá em cima depois que a gente faz a divisão. Então vai ficar 2 vezes i menos 1, dividido por quanto? Raiz de 3 menos 2. E aí vou até deixar aqui em parênteses aqui, mais o i. Agora, se você quiser, claro, melhorar, você multiplica em cima e embaixo pelo conjugado. Como a gente vai levar tempo para fazer essa conta aqui e não tem necessidade, nesse momento eu vou deixar a resposta dessa maneira, beleza? Outras perguntas que são interessantes, que sempre fazem para a gente a respeito dos números complexos, né? Você aí que é um cara que vai prestar, por exemplo, a prova da FUVEST, sempre a gente vai ter esse tipo de pergunta, né? Interessante essa pergunta. Ele fala o seguinte, ó, determine os valores de inteiros de n para os quais esse número aqui é um número real. Então, como é que a gente faz? A ideia é sempre a mesma quando a gente trabalhar com a potência, não se esqueça disso. Trabalhou com potência de número complexo, nada mais é do que a aplicação daquela fórmula na qual você precisa do módulo. Então, esse módulo aqui a gente já cansou de fazer, né? Z igual a 1 menos raiz de 3i, então o módulo dele vai dar 2. Então o módulo de z é igual a 2, já fizemos ele 2 vezes hoje. Para calcular o seno e o cosseno, né? Então cosseno de θ vai ficar 1 sobre 2, e o seno de θ a gente vai ter o que? Menos raiz de 3 sobre 2. Esse cara aqui, né, já que o seno é negativo e o cosseno positivo, eu estou lá no quarto quadrante. O cosseno ele é meio no 60, então como eu estou no quarto quadrante, eu volto 60 graus. Então se eu voltar 60 graus, 360 menos 60 é igual a 300. Então meu θ é igual a quanto? A 300 graus, tá bom? Então é isso que a gente tem. Beleza. Aí o que a gente vai fazer então? Como eu quero ele elevado a n, então a gente vai ter o seguinte, o módulo é 2, então é 2 elevado a n, vezes quem? O cosseno de 300 vezes n, mais i vezes o seno de 300 vezes n, fechou o rolê aqui. Bom, agora que vem a estratégia de entender o exercício, né? Como ele quer que esse número seja um número real, significa que ele não pode ter a parte imaginária. Então, necessariamente, a parte imaginária tem que ser zero. Então, o que isso significa? Eu tenho que forçar a zerar esse termo, né? Então, consequência, porque exponencial nunca é zero, né? Então, exponencial nunca vai ser zero, então quem vai ser zero aqui tem que ser esse cara. Então, o que vai acontecer aqui? Então, seno de 300 vezes n tem que ser igual a quanto? Tem que ser igual a zero. Aí a gente tem que lembrar que o seno é zero no zero e no π, né? E em todos os seus múltiplos. Então significa que esse argumento aqui, 300n, então 300n, ele tem que ser zero, né? 0 graus aqui, vou colocar assim. Aqui é zero, perdão, né? Aqui não tem grau não. Agora aqui tem que ter grau, é 0 graus mais quem? 180 vezes quanto? Vezes o n. Vezes 1k aqui nesse caso. Então, o que vai acontecer? Né? O primeiro mais todos os múltiplos de 180, isso faz zerar o meu argumento aqui, consequentemente o meu seno. Se eu pego então aqui e faço o meu 300 dividindo, então a gente vai ter n, o zero não vai adiantar nada, então vai ficar 180 vezes k, dividido por quanto? Dividido por 300. Posso mandar aqui o zero embora, dá para dividir até por 6 aqui, ó. Então vai ficar o seguinte, n é igual, se eu dividir por 6, 18 dividido por 6 vai dar 3, então aqui a gente vai ter 3 vezes k, dividido por quanto? 360, 30 dividido por 6 vai ficar igual a 5. O que isso significa, né? Para que a gente tenha aqui os números inteiros, você pensa comigo aqui, ó. Para gerar um número inteiro, eu teria que fazer o seguinte, eu não posso ter uma fração. Se eu não posso ter uma fração, esse meu k ele tem que ser múltiplo de 5 para poder cancelar. Então, o que vai acontecer? Então, n ele vai ser, se eu pego aqui k igual a 5, k igual a 5, né? O que iria acontecer? O meu n seria 3. Depois, um outro para a gente perceber, né? Se eu pego k igual a 10, que é outro que cancela, né? Se k for igual a 10, então o meu n vai ser igual a quanto? Aí 10 dividido por 5 dá 2, 3 vezes 2 vai dar 6. Então n é igual a 6. Então o que significa isso, né? Os meus n's, os meus inteiros, no caso como o exercício pede, são todos os números que são múltiplos de 3, onde começa a partir do 3. Beleza? Então bora lá para o nosso próximo exercício.
Bom, nosso aqui último exemplo dessa parte de potência, né? Ele fala assim, determine n inteiro para que esse z seja a raiz da equação. Bom, para ser raiz da equação, o que a gente vai fazer? Eu vou substituir ele aqui sem problema nessa nossa equação, tá bom? É isso que eu vou fazer. Então vamos lá, vem comigo aqui. Primeira coisa, né, o 2π sobre 3, a gente nunca consegue decorar, eu pelo menos eu não me esforço nem um pouco para decorar quanto que isso aqui representa. Eu sempre faço a conta, sempre quando é necessário, né? Π dividido por 3 é 180, né? Dividido por 3 dá 60, 60 vezes 2 é igual a 120. Então, no fim das contas aqui, se a gente for pensar na forma algébrica desse número complexo, o cosseno do 120 é menos meio, tá bom? E aí o seno de 120 é igual a raiz de 3 sobre 2. Então, mais i vezes quanto? Raiz de 3 sobre 2. Beleza, esses eu decoro, né? Quanto que vale os seus valores, mas decorar isso aqui em ângulo, eu me recuso a ficar decorando. Então, o que vai acontecer aqui, né, pessoal? Se a gente for pegar aqui, por exemplo, ó, e fazer essa continha, 1 mais z, então, o que vai acontecer aqui? Ó? A gente vai ter o 1, que é 1, mais o meu z, que é menos meio, mais i raiz de 3 sobre 2. Isso aqui, por sua vez, está elevado a n, igual a 1 mais o z. Agora o z elevado a n, eu vou utilizar a nossa fórmula. Como é que a gente faz? Se você observar, esse cara aqui na frente dele não tem ninguém. Se não tem ninguém, é porque o módulo dele vale 1. Então, seria 1 elevado a n, então mais 1 elevado a n, vezes quem? O cosseno de n vezes 2π sobre 3, n vezes 2π sobre 3, mais i vezes o seno de n vezes 2π sobre 3, fechou? Aqui eu não fiz essa conta porque o que vai acontecer? A gente não tem propriedade para somar dois números complexos na forma trigonométrica. Então, o que eu fiz? Eu transformei na forma algébrica para melhorar essa continha, depois a gente faz a conta da potência. 1 menos meio vai dar meio, tá certo? Então, a gente vai ter o que aqui? Ó? Então, vai ficar 1 menos meio, que vai ficar meio, mais i vezes raiz de 3 sobre 2 elevado a n igual a 1 mais 1 aqui, não vou nem colocar, então vai ficar só para a gente aqui, ó, cosseno de n vezes 2π sobre 3 mais i vezes o seno de n vezes 2π sobre 3. Beleza. Agora, o que vai acontecer aqui? Ó? Esse cara aqui de dentro, a gente já fez só trocou, né? Se você for perceber aqui, o que vai acontecer? O meu módulo, né? Chamando esse cara aqui, por exemplo, de um w, o módulo de w vai ser igual a 1, e o ângulo aqui, nesse caso, né? Porque o cosseno dá meio e o seno da raiz de 3 sobre 2. O coângulo é de 60 graus. Então, a gente vai ter o seguinte, né? 60 graus é a mesma coisa que π dividido por 3. Então, a gente vai ter o quê? Como está elevado a n, o módulo deu 1, então vai ficar 1 elevado a n, que dá 1, vezes quem? O cosseno de n vezes π sobre 3, mais i vezes o seno de n vezes π sobre 3. Isso aqui, por sua vez, é igual a 1 mais o cosseno de n vezes 2π sobre 3 mais i vezes o seno de n vezes 2π sobre 3. Agora que vai ficar interessante, né? O que acontece? Aqui, fortemente, a gente tem uma igualdade de dois números complexos. Esses dois números complexos são iguais se as partes reais se coincidem e as partes imaginárias também se coincidem. Como é que a gente faz para resolver essa conta? E já que a gente tem uma igualdade, então o que a gente vai fazer é utilizar o significado da igualdade. Então, a parte real daqui que vai ficar o seguinte para a gente, né? Cosseno de n vezes π sobre 3 tem que ser igual à parte real do outro lado, que é 1 mais o cosseno de n vezes 2π sobre 3. Beleza. E aí, no caso, né, a gente tem a parte imaginária, né, que é seno de nπ sobre 3. Então, o seno de n vezes π sobre 3 tem que ser igual ao seno de n vezes 2π sobre 3. Beleza, então a gente vai trabalhar nessas equações. Então, nosso problema agora se tornou um problema de trigonometria, né? Então, como é que a gente vai fazer aqui? Ó? Vou fechar uma folhinha aqui para a gente fazer um rascunho antes. Olha só que interessante. Antes de mais nada, eu vou dar uma mexida, por exemplo, nesse termo aqui, ó, cosseno de n vezes 2π sobre 3. Se você perceber, aqui a gente tem um arco duplo, né? E aí vai ficar o seguinte para a gente, ó, cosseno de n vezes
2π sobre 3, você deve concordar comigo que isso aqui é a mesma coisa que cosseno de 2 vezes nπ sobre 3. E aí a gente sabe que o cosseno de 2θ, cosseno de 2θ, ele é o quê? Cosseno ao quadrado de θ, cosseno ao quadrado de θ, menos quem? Seno ao quadrado de θ. Como o objetivo não é ficar misturando seno e cosseno, então eu vou tirar o seno daqui. Então vai ficar cosseno ao quadrado de θ, menos quem? O seno ao quadrado é 1 menos o cosseno ao quadrado de θ. Aí menos com menos vai dar mais, então a gente vai ter 2 vezes cosseno ao quadrado de θ menos 1. Então, só trouxe aqui a fórmula de novo para a gente. Então, 2 cosseno ao quadrado de θ menos 1. Então, a gente vai ficar o seguinte, isso daqui para nós vai ser 2 vezes o cosseno ao quadrado de quem? Esse cara aqui é o que faz o papel do meu θ. Então vai ficar dele. Então, nπ sobre 3, tá bom? Então, isso aqui menos 1. Então, na hora que a gente voltar na nossa expressão, o que vai acontecer? O cosseno de n vezes π sobre 3, ele vai ser igual a 1 mais o cosseno dessa expressão, que é o que eu acabei de encontrar, 2 vezes o cosseno ao quadrado de nπ sobre 3, aí menos o 1. Isso aqui vai embora, então isso aqui vai sobrar para nós apenas 2 vezes o cosseno ao quadrado de nπ sobre 3. Olha que chique ficou aqui, né? Trazendo isso aqui para o segundo membro, a gente vai ter o seguinte, né? Para o primeiro, perdão, cosseno de n vezes π sobre 3, menos 2 vezes o cosseno ao quadrado de nπ sobre 3 igual a quanto? Igual a zero. Colocando o cosseno de nπ sobre 3 em evidência, a gente vai ter 1 menos 2 vezes, né, o cosseno de nπ sobre 3, isso aqui igual a zero. Multiplicação é zero, se o primeiro parzinho aqui é zero, então cosseno de nπ sobre 3 for igual a zero. Já vamos resolver esse cara aqui. Para que o cosseno seja zero, a gente tem que ter nos múltiplos de 90 graus, ou seja, no múltiplos de π sobre 2. Então, significa que n vezes π sobre 3, ele tem que ser igual a π sobre 2, que é o primeiro lá em cima, depois mais π vezes k, né? Mais 1π vezes quem? Vezes k. Como todo mundo aqui tem π, vou mandar o π embora, então vai ficar n sobre 3 igual a meio, que multiplica quanto? Mais o meu k. Bom, esse 3 está dividindo, eu vou multiplicar, então a gente vai ter n igual a 3 sobre 2, mais quanto? 3k. Observe que qualquer que seja o valor de k que a gente colocar, a gente sempre vai ter esse acréscimo do 3 sobre 2, ou seja, isso aqui nunca vai ser um número inteiro. Se isso aqui nunca vai ser um número inteiro, eu posso então descartar tal resposta, beleza? Então essa resposta aqui pra gente não convém. Então a outra que a gente iguala a zero vai ser essa expressão que está aqui dentro. Então na hora que a gente igualar a zero, a gente vai ter o seguinte, né? O cosseno de n vezes π sobre 3, aí vai ficar 1, vai dividir, então vai ficar igual a quanto? Vai ficar igual a meio. Então, nesse caso aqui ainda, agora a gente vai ter que quebrar em duas partes, porque o cosseno é meio em dois lugares, né? Então, apesar que a gente consegue no cosseno, né? Adorou A, né? A gente consegue no cosseno, já que ele é uma função par, e ele é simétrico, então, em relação ao eixo y, ao eixo x aqui, por exemplo, o cosseno é meio, pessoal, nos 60 graus. Então, é como se eu pudesse ir para cima 60 ou voltar 60. Então, eu vou utilizar o mais ou menos aqui. O mais ou menos fica interessante, a gente não precisa quebrar em dois casos, né? Porque o cosseno é meio no 60 e no 300. Só que ao invés de utilizar, fazer uma conta no 60 e fazer uma conta no 300, eu faço uma única conta com um mais ou menos. Isso só funciona para o cosseno, não funcionará para o seno, tá bom? Então, ele vai ser igual ao quê? A mais ou menos o π sobre 3. Então, significa que n vezes π dividido por 3, ele vai ser igual ao primeiro que faz, ou melhor dizendo, né? Ele vai ser igual a mais ou menos π dividido por, no caso eu quero 60, então é π sobre 3, aí mais 2π vezes 1k, que aí tanto faz aonde eu estou, basta eu rodar uma vez. Posso arrancar fora aqui o π, então a gente vai ter n sobre 3 é igual a mais ou menos 1/3 mais quem? 2π, 2k. Se eu multiplicar todo mundo por 3, então n vai ser igual a mais ou menos 1, e aqui vai ficar 6k, porque vai ficar mais 6k, beleza? Então, essa é
a nossa resposta. Claro que como k é inteiro aqui, então a gente tem, lembrando, né, no caso aqui, com k pertencente aos inteiros. Então, tanto faz aí a direção que a gente está rodando. Beleza, então isso daqui são os n's que satisfazem o que? A minha primeira expressão. Você achou que aqui é moleza, meu filho? Aqui a gente traz aquela aula top pra você falar assim, mano, quanta coisa eu tenho para aprender, quanta coisa eu preciso saber para fazer uma prova. Cara, aqui é assim. Então vamos lá. Significa agora que eu quero calcular, né, o seno de nπ sobre 3 igual a esse cara. Beleza? Então como é que a gente vai fazer isso? Aqui eu vou fazer o seguinte, né? Utilizando a mesma ideia do seno do arco duplo, porque se for ver tem um 2 aqui também, a gente vai ter o seguinte, ó, seno de n vezes π sobre 3, ele vai ser igual a 2 vezes o seno de nπ sobre 3 vezes o cosseno de nπ sobre 3, beleza? Então é isso que a gente tem. Bom, isso aqui vai ser verdade se o seno for zero, então, ou seja, se o seno, porque a gente teria zero igual a zero, o seno de n vezes π sobre 3 igual a zero, então já resolvendo esse, o seno é zero no zero e todos os múltiplos de π, né? Então, ou seja, significa que n vezes π sobre 3, ele tem que ser igual a zero mais π vezes 1k. Então, se eu dividir todo mundo por π, a gente vai ter n sobre 3 igual a quem? Igual a k. Então, significa que n é igual a 3 vezes o k. Fechou o rolê aqui. Depois, então, agora, se eu cancelo, imagine, né, estou supondo que agora é diferente de zero, esse 2 vai dividir, então a gente vai ter o cosseno de n vezes π sobre 3 igual a quanto? Igual a meio. E essa continha nós acabamos de fazer, né? Essa conta aqui do cosseno ser igual a meio, a gente acabou de fazer e a resposta é mais ou menos 1 mais 6k. Então, significa que o n é igual a mais ou menos 1 mais quem? 6 vezes k. Aí observe que agora a gente tem que olhar, isso aqui é um e, tem que satisfazer a equação de cima e a equação de baixo. Então significa que a equação de cima e a de baixo, ela só funciona para esses dois casos aqui, né? No caso, para mais ou menos 1 mais 6 vezes k. Porque se eu pego um número que é só múltiplo de 3k, funciona na equação de baixo, mas não funciona na equação de cima. Então, como tem que funcionar nas duas equações, então, finalmente, né, determine n inteiro para que isso daqui. Então, o meu n tem que ser igual a mais ou menos 1 mais quem é 6 vezes k, onde k pertence aos inteiros. Então ele vai ser uma raiz da equação se acontecer essa coisa feia aqui. Mas beleza, gente, é isso aí. Bora lá para o nosso, continuando agora a nossa parte teórica da aula, a gente vai trabalhar agora com uma das partes bonitas que a gente tem, que é as raízes de um número complexo. Bom, primeira coisa, né, que a gente tem? Por exemplo, quais são as raízes quadradas do 4, né? Se a gente pegar as raízes quadradas do 4, sabe como a gente equaciona isso? Assim, ó, x ao quadrado igual a 4. Quando eu digo isso, quando eu escrevo essa equação, eu estou perguntando para você quais são as raízes quadradas do 4. E as raízes quadradas do 4 são mais ou menos 2, né? Isso aqui dá aquela bugada na mente, você fala, Walter, raiz quadrada de número negativo, ou raiz quadrada pode ser número negativo. Não, raiz quadrada do 4 vai ser, né, raiz quadrada do 4 é 2 mesmo em qualquer lugar que você for procurar. Porém, né, as raízes quadradas do 4, a gente está fazendo menção a resolver uma equação. E aí a gente tem duas opções, 2 ao quadrado é 4, 4 e menos 2 ao quadrado também é igual a 4, beleza? Então é isso que a gente tem. Bom, aqui, pessoal, nosso objetivo é encontrar os valores de z que são as raízes quadradas, raízes cúbicas, raízes quartas, raízes enésimas de um número complexo. Então o que isso significa? Se eu elevar n dos dois lados, então a gente vai ter z elevado a n é igual a quanto? A r vezes o cosseno de θ mais i vezes o seno de θ, beleza? Aqui eu vou fazer uma ideia de como que a gente poderia justificar a fórmula medonha, horrível e horrorosa, tudo que você quiser colocar para ela a respeito das raízes de um número complexo. Eu não utilizo ela porque eu gosto muito mais da parte geométrica que está por trás de resolver isso do que outra coisa. Mas vamos lá, o que acontece? Eu quero saber quais são os números que eu elevo a n dessa r vezes cosseno de θ mais e seno de θ. Vamos chamar esses números que eu quero descobrir de zk, tá? Então zk, ele vai ter o seu módulo, então módulo de zk, vezes quem? Um cosseno de θk mais i vezes o seno de θk. Vocês vão entender o porquê eu coloquei aqui com o índice sendo k. Então o que eu quero? Eu quero saber quais são os números que eu elevo a n. Então eu vou fazer zk elevado a n, que vai ser uma das raízes enésimas, tá certo? Ele vai ser igual a quanto? R elevado a n, então r elevado a n, vamos só corrigir aqui, então vai ficar r vezes o cosseno de
de θ mais I vezes quem? O seno de θ. Beleza. Então, como eu quero zk elevado a n, vai ser módulo de zk elevado a n, tá certo? Que é uma das raízes que eu quero. Vezes quem? O cosseno de n vezes o θk mais I vezes o seno de n vezes quem? O θk. Fechou? E isso aqui tem que ser igual a quanto? A R vezes quanto? O cosseno de θ mais I vezes o seno de θ. Então, no fim das contas, o que eu fiz aqui? Eu quero saber as raízes enésimas de um número complexo. Então, no caso, resolver as raízes enésimas é trabalhar com uma potência. Então, eu transformei isso daqui em uma potência. Aí, então, o que acontece? Eu chamei de zk uma das raízes. Ela é conhecida? Não ainda, mas ela vai estar lá. Vou chamar ela de zk. Então, ela vai ter o seu módulo e o seu ângulo. Então, o que acontece? Se eu fazer zk elevado a n, né, que é o que eu quero um zk elevado a n, então essa expressão tem que ser igual ao que eu quero determinar. Aí, o que vai acontecer? A gente vai ter que lembrar aqui do que a gente falou um pouquinho na aula passada. Quando eu pego dois números complexos, um w e z, e eles são iguais, então necessariamente eles precisam ter o quê? O mesmo módulo. Então significa o seguinte, que o módulo de zk elevado a n tem que ser igual a r. Então significa que eu já tenho que o módulo de meu zk vai ser nada mais, nada menos que a raiz enésima do meu r. Então significa que todas as minhas raízes terão módulo igual à raiz enésima do meu r. Então todas as minhas raízes terão o mesmo módulo. Primeira coisa que a gente tira. Outra coisa que a gente tem que lembrar, pessoal, é que esses ângulos, tanto o ângulo do θ quanto o ângulo do z quanto do w, eles têm que ser o quê? Congruentes. Então significa que, por exemplo, o meu z, θz, ele tem que ser igual ao θw mais quem? 2π vezes 1k ou 360 vezes k. É isso que a gente tem que lembrar, né? Dois números complexos são iguais se eles têm o mesmo módulo ou se eles são o quê? Os ângulos são proporcionais, tá certo? E ser proporcionais, no caso aqui pra gente, significa congruente. Então, o que isso significa? Então, esse cara, que é o n vezes o θk, ele tem que ser igual ao meu θ, mais quem? No caso aqui eu vou trabalhar em radianos, então vai ficar 2π vezes 1k. É isso que a gente vai ter. Olha só que chique. Então, significa que o meu θk, ele vai ser igual a quanto? A θ dividido por n, mais 2π sobre n, vezes 1k, pronto, encontrei aqui todos os números complexos. E aí a grande questão é, o meu k, se você perceber, eu vou começar com k igual a zero, que seria onde eu estou lá na primeira volta, e aí é interessante que se você for pegar, por exemplo, k igual a n, olha só o que aconteceria se você pega k igual a n. Ficaria θn, né, igual a θ sobre n, mais quem? Mais 2π. E ele dá exatamente, pessoal, se você for perceber, se você pega k igual a zero, isso vai embora, só dá θ sobre n. Ah, então se você pega k igual a n, deu θ sobre n mais 2π, ou seja, só mais uma volta. Então você voltou, você começaria a contar tudo de novo as suas respostas. Então significa que o k começa no zero e ele vai até quem? Até o n-1, porque no n eu volto. Então a gente vai ter o quê? K começando no zero e até n-1. E aí aqui é interessante que aqui a gente vai ter n soluções, porque começando do zero vai até n-1 é n soluções. Então significa o seguinte, né? Eu vou obter n raízes para esse tipo de número. Então no fim das contas, o que você tem que pensar? Quando a gente igualar dois números complexos, eles têm que ter o mesmo módulo e o ângulo tem que ser arcos congruentes. Então significa que o n vezes o θk tem que ser o cara do outro, mais 2π vezes 1k. Então significa que o meu n passa dividindo aqui, beleza. Então essa daqui é a estratégia que você vai utilizar sempre em qualquer exercício, sem decorar a fórmula. Obviamente você tem que entender o conceito, né? Entender o raciocínio aqui para poder resolver. Caso contrário, a gente tem uma fórmula medonha aqui, para quem curte decorar aquelas fórmulas, né? Vai ficar zk igual a quanto? Como eu disse para vocês, todos os módulos serão iguais, então vai ficar a raiz enésima do r, ó, pensa aqui, ó, faz associação aqui comigo, então vai ser a raiz enésima do r, vezes quem? Vou abrir um cochetão aqui, ó, o cosseno. Ó, lembra que eu tinha que encontrar os meus θk? Olha a cara deles aqui. Então vai ficar cosseno de quem? De θ sobre n mais 2π sobre n vezes 1k, fechou o rolê aqui, mais i vezes o seno dessa mesma coisa aqui, ou seja, θ sobre n mais 2π
sobre n vezes o k. Perdão, aí ficou apertadinho aqui, medi errado. Essa é a ideia. Então, o que vai acontecer, né? Tirando a feiura aqui, olha só, se eu quero encontrar as raízes enésimas de um número complexo, que tem esse formato, essa é a fórmula. Então, o que vai ser? É a raiz enésima do r, então você calcula a raiz desse, e aí calcular a raiz do cosseno de θ mais i seno de θ, é fazer θ cosseno de θ sobre n mais 2π sobre n vezes k. Pronto, fechou. Essa seria a aplicação em termos de fórmula. Mas beleza, bora lá entender o que isso representa na prática. Vamos lá, determine as raízes cúbicas de 8. Então, né, você fala assim, 2 ao cubo, Walter, 2 ao cubo é 8, acabou. Mas a gente tem mais duas, cara. A gente tem mais duas raízes cúbicas de 8. E como é que a gente faz para encontrá-las? Vem comigo. Bom, primeira coisa, o que a gente quer? Eu quero saber quais números que eu elevo ao cubo e dá 8. Quando os números estão nos eixos, eles são os mais lindos que a gente vai ter. Se você quiser, você não precisaria nem fazer conta aqui, depois eu te conto como é que a gente encontraria as raízes cúbicas aqui, sem fazer conta nenhuma, bem de boa, e você iria entender. Mas vamos lá, daqui a pouquinho eu conto para você. Primeira coisa, pessoal, a gente tem que pensar o seguinte, eu vou ter que pegar esse número que está meu igual e escrever ele na forma trigonométrica. Então como é que a gente faz isso? O 8, eu posso pensar o seguinte, o 8 está aqui, Se você for pensar no eixo real, aqui estaria o 8. Se o 8 está no eixo real, bem aqui na parte positiva, então significa que não tem ângulo, então meu θ é 0. Então isso daqui é o seguinte, e o módulo é 8, então vai ficar 8 vezes o cosseno de 0 mais i vezes o seno de 0, tá bom? Então é isso que a gente vai ter. Beleza, vou trabalhar em graus aqui, tá? Só para ficar mais fácil de a gente enxergar. Então o que vai acontecer aqui, Como eu quero saber os números que eu elevo ao cubo, vamos chamar de zk. Então vai ficar zk elevado ao cubo, tem que satisfazer a condição aqui, 8 vezes quem? O cosseno de 0 graus mais i vezes o seno de 0 graus. Então vai ficar o seguinte, esse meu zk vai ter um módulo, então módulo de zk, como está o cubo, então vai ficar ao cubo, vezes o cosseno de 3 vezes um θk, mais i vezes o seno de quem? De 3 vezes o θk. Fechou aqui, isso aqui é igual a 8 vezes o cosseno de 0 mais i vezes o seno de 0. Então, 90% do exercício está aqui em você escrever essa equation aqui. Por quê? Lembrando que sempre vai ser genérico, aí você vai colocar lá a potência que for. Se for 80, você vai colocar módulo elevado a 80 e 80 vezes o ângulo. Então, significa que esse cara, o módulo de zk ao cubo, ele tem que ser igual a 8. Então significa que todas as minhas raízes, né, todos os meus módulos vão ser a raiz cúbica de 8. Isso aqui é número real, isso aqui vai dar 2. Então significa que o módulo de zk é igual a 2. Então todas as minhas respostas terão módulo igual a 2. E aí o meu ângulo, que é 3 vezes o θk, ele tem que ser igual ao ângulo de lá, mais quem? Múltiplos de 360, ou seja, 360 vezes quem? Vezes k. Como esse zero não vai apitar em nada, pessoal, esse 3 aqui dividindo vai ficar o seguinte, θk é igual a 360 vezes o k, dividido por quanto? Dividido por 3. 360 dividido por 3 é igual a 120, então a gente vai ter 120 vezes o meu k. Esse vai ser o meu ângulo θk. Bom, o que significa? Na prática, como é que a gente faz para encontrar as respostas? Primeiro você coloca k igual a 0. Se k for igual a 0, observe que o θ 0, né? Ou seja, o θ da primeira resposta vai ser 0. Era de se esperar, já te conto por quê. Depois, se a gente pega lá k igual a 1, então para encontrar o θ1 basta substituir o k por 1, então vai ficar 120 graus. Aí para finalizar aqui, se a gente pegar k igual a 2, isso daqui vai dar θ2, que é igual a 120 vezes 2, 240. E aí se a gente pega k igual a 3, k igual a 3 vai voltar a 360, então, ou seja, volta no primeiro. Então, por isso que a gente pega sempre do zero e vai até uma unidade a menos. Então, o que significa? O meu z0, ele vai ser exatamente 2, que é o real que a gente conhecia, porque 2 ao cubo vai dar quanto? 2 ao cubo vai dar 8. Por que ele é o 2? Porque ficaria 2 vezes o cosseno de 0 mais i vezes o seno de 0. E o cosseno de 0 é 1 e o seno de 0 vai dar 0, então isso aqui só vai sobrar o 2, que é a primeira que a gente já sabia, né? Quando a gente foi pensar, né? Tipo, que número que eu levo ao cubo dá 8? Dá 2. Então esse é o primeiro cara. Beleza, guarda isso aí. Depois, o segundo, que seria o Z1, ele vai ficar 2 vezes, lembra que todos os módulos, né? Todas as respostas têm o mesmo módulo, então vai módulo 2 vezes
o cosseno de 120 graus mais I vezes o seno de 120 graus. E aí, o cosseno de 120, então vai ficar 2 vezes, o cosseno de 120 é menos meio, mais I vezes raiz de 3 sobre 2. Se eu fizer a chuchada aqui, ó, multiplicando aqui, vai ficar menos 1 mais I raiz de 3. Essa aqui é a segunda resposta. E aí, para a gente finalizar, o meu pro θ 2, né, o meu Z2, vai ser 2 vezes o cosseno de 240 graus mais I vezes o seno de 240 graus. O cosseno de 240, pessoal, ele vai dar menos meio. E o coisa aqui vai dar menos raiz de 3 sobre 2. Então a gente vai ficar o seguinte, o coisa foi boa, né? Z2 é igual, né? 2 é o capiroco aí. Vai ficar menos meio e o menos I raiz de 3 sobre 2. Isso aqui vai ficar menos meio, aí menos I raiz de 3 sobre 2. Como aqui, se você observar os coeficientes, se a gente for pensar num polinômio... Como assim, Walter? Polinômio? Ó, z ao cubo igual a 8, então z ao cubo menos 8 é igual a 0. Isso aqui é um polinômio, coeficientes inteiros, e melhor ainda, né, coeficientes reais. Todo polinômio com coeficientes reais, pessoal, se a gente tem uma raiz complexa, a conjugada também é. Olha só que chique. Uma raiz era menos 1 mais I raiz de 3. A outra vai ser a conjugada dela, né? Aqui voltou uma, multiplicar por 2 aqui. Deixa eu cancelar esse cara aqui. A outra vai ser o quê? Multiplicar, olhar para o seu conjugado. Então, se a gente tem um polinômio de coeficientes reais, se uma raiz é complexa, a conjugada também é raiz. Beleza. Mas o que isso significa na prática? Olha que chique. O primeiro número complexo que a gente pegou é igual a 2. Certo? Que foi o primeiro que deu a resposta. O próximo número complexo, ele está a 120 graus de diferença dele. Então, e como eu disse para vocês, todos os números complexos têm o mesmo módulo. Então, a gente vai imaginar uma circunferência. Então, a gente imagina aqui uma circunferência. Beleza, imaginou a circunferência? Pega os 120 graus, vai estar mais ou menos aqui, que é esse cara. Menos 1 mais I raiz de 3. É esse cara aqui. Então, vamos pensar. Este daqui é o meu Z0. Este daqui é o meu Z1. Aí o 240 graus está mais ou menos aqui. Então, esse aqui é o meu Z1. O meu Z2, perdão, que é o correspondente ao 240 graus. Então, o que vai acontecer? Se você conectar, se você fazer aquela conexão bonita entre as raízes, você vai formar um triângulo equilátero. Por quê? Você tem que pensar que de um número complexo para o outro, de uma raiz para outra, você rotacionou sempre a mesma quantidade, que no caso aqui foi 120 graus. Então significa que você vai criar um polígono regular. E, cara, isso aqui vale para mas para qualquer raiz que você for determinar. Então, ou seja, as raízes de um número complexo, elas formam o vértice de um polígono regular. Quando, Walter? Sempre. Então, as raízes de um número complexo vão formar o quê? Os vértices de um polígono regular, onde o raio da circunferência é justamente o que? O módulo das suas respostas. Ou seja, você vai obter aqui uma circunferência de raio quanto? De raio 2. Então, no caso, essas vão ser as suas respostas. Então, se, por exemplo, eu quisesse saber as raízes sextas de 8, né? No caso, 8 raiz sexta ficaria feio, mas, enfim, teria, né? Um número real, cuja raiz sexta de 8 tá lá. Enfim, mas o que acontece? Os outros pontos vão formar um hexágono. Então, como é que eu falei que poderia resolver mais rápido? Como eu já sei que essa raiz está no eixo x, a primeira, que no caso seria 2, então o que eu faço? E eu já sei que vai formar um triângulo, porque eu quero as raízes cúbicas, então forma um triângulo. Então vai formar um triângulo, então o que eu faria? Eu pegaria 360 e dividiria por 3. Vai dar o quê? 120. Olha só que bonito. Então, a próxima resposta seria só rotacionar 120 graus. Então, aí o que eu poderia fazer? Então, eu poderia pensar assim, eu já sei que a minha primeira resposta está no eixo x, então ela vai ser 2 vezes o cosseno de 0 mais I vezes o seno de 0. Como eu sei que eu vou ter que rotacionar 120 graus, então significa que a minha próxima resposta vai ser 2 vezes 0 mais 120, que é o cosseno de 120 mais I vezes o seno de 120. Como eu já sei que a minha resposta vai ser mais 120 graus, então meu Z2 ele é igual a quanto? A 2 vezes o cosseno de 240 mais I vezes o seno de 240. Então, quando está no eixo x positivo aqui, é sempre chique para a gente calcular de modo mais rápido, beleza? Bora lá, então, fazer mais um exemplo para a gente finalizar a nossa aula. Vamos lá, para a gente finalizar a nossa aula, resolva essa equação bonita, z à quinta menos z à quarta mais z ao cubo menos z quadrado mais z menos 1 igual a 0. Se fosse todo mundo positivo, a gente poderia olhar isso como uma soma de PG, como a gente
gente já fez anteriormente. Mas no caso aqui a gente está oscilando, né, o sinal, então não é uma progressão geométrica tradicional. Então nesse caso aqui a gente vai utilizar fatoração. Como, né? A gente viu, recentemente eu postei, acho que faz uns 15 dias mais ou menos, uma fatoração que eu resolvi utilizando o princípio da indução finita. A sua demonstração um inscrito acabou pedindo. Então se você for lá na comunidade, da minha página inicial aqui do YouTube, lá em comunidade, dá uma baixadinha aí, rapidinho você encontrará a demonstração. Eu só vou fazer uma adaptação nela aqui, porque no caso vocês vão perceber. Que era o seguinte, se você tem, por exemplo, x elevado a n mais 1, eu posso olhar isso aqui como sendo x mais 1 vezes x elevado a n menos 1, aí mais x elevado a n menos 2, mais x elevado a n menos 3, e aí assim sucessivamente até chegar no 1. Essa aqui, se você for fazer a distributiva, você vai perceber que você chega exatamente nessa expressão. O que a gente vai fazer? Eu vou dar uma adaptada nela, né? No caso, eu quero aqui o x elevado a n menos 1, eu vou olhar ela como sendo o seguinte, x menos 1, x mais 1, perdão, vezes quem? Para poder, aqui eu pego mais 1 para poder oscilar o sinal aqui dentro. Então vai ficar o seguinte, vai ficar x elevado a n menos 1, aí depois menos x elevado a n menos 2, aí depois mais x elevado a n menos 3 e assim por diante até chegar no menos 1. Então essa é a expressão que a gente tem. Por exemplo, só para você perceber, imagine que eu tivesse assim, ó, x à quarta menos 1. O que vai acontecer? Você pode pensar que isso aqui é a mesma coisa que x ao quadrado menos 1 vezes x ao quadrado mais 1, uma diferença de quadrados. Então se a gente for pegar aqui, por exemplo, essa continha, o x ao quadrado menos 1 é a mesma coisa que x mais 1 vezes x menos 1. E aí, no caso, a gente tem aqui vezes o x quadrado mais 1. Eu poderia fatorar colocando o x menos 1 em destaque, poderia, sem problema, mas se eu deixar, por exemplo, o x mais 1, porque se eu deixo o x menos 1 em destaque, na hora da distributiva só vou multiplicar coisas positivas, e eu não quero isso. Então o que eu vou fazer? Eu vou deixar o x mais 1 em destaque, porque aí eu vou ter o x menos 1 vezes o x mais 1, o x quadrado mais 1, porque vai dar x ao cubo, aí aqui vai ficar, esse vai ficar mais x menos x quadrado menos 1, ou seja, vai ficar x mais 1 vezes x ao cubo menos x ao quadrado mais o x menos 1, que é exatamente o que eu disse aqui em cima para vocês. Então, por exemplo, se eu pego x à sexta menos 1, eu posso olhar isso aqui como sendo o quê? X ao cubo mais 1 vezes x ao cubo menos 1, e aí trabalhar da mesma maneira, tá bom? E aí nesse caso é interessante justamente se a gente for, por exemplo, olhar o x à sexta, que no caso eu vou adaptar já para o z. Z à sexta menos 1, isso aqui a gente vai olhar como sendo z mais 1 vezes quem? Z à quinta menos z à quarta mais z ao cubo menos z ao quadrado mais z menos 1. Ó, se você fizer a distributiva aqui, ó, z à quinta, z vezes z à quinta vai dar z à sexta. Aí aqui, ó, depois z vezes menos z à quarta vai ficar menos z à quinta, porque depois aqui, ó, vai ficar mais z à quinta. Aí vai acabar cancelando todo mundo e vai sobrar exatamente o que a gente quer no 1 vezes menos 1, que vai dar menos 1, que é justo esse. Então, olha só que interessante. Praticamente agora a gente vai finalizando o nosso exercício. Por quê? O que vai acontecer? Eu preciso aqui resolver tal problema. Então, se você for ver z à quinta menos z à quarta mais z ao cubo menos z ao quadrado mais z menos 1, eu posso olhar isso como sendo o quê? Essa expressão, para poder fazer aparecer o z à sexta menos 1, só que aí eu posso fazer isso dividido por quem? Por z mais 1, porque se eu não faço essa divisão, a gente estaria colocando um termo a mais que não existe, que seria esse. Então é como se eu estivesse colocando e tirando esse termo. Pronto, e aí então eu troquei a minha equação feia por essa equação que aqui é bonitinha e fácil de resolver, né? Isso aqui é zero, se z à sexta menos 1 é igual a zero, no caso aqui z tem que ser diferente de menos 1 para não zerar o denominador. Bom, e aí o que acontece? Como é que a gente vai resolver isso aqui? Ó? Z à sexta é igual a 1. Isso aqui a gente chama de raízes da unidade. Vou fazer de um modo mais rápido para vocês. A gente já sabe que 1 elevado à sexta dá 1. Então, a primeira resposta vai ser igual a 1. Todas as outras respostas vão ter módulo igual a 1, como a gente já mencionou anteriormente. Então, eu posso pensar que a minha primeira é z igual a 1. Então, z0 igual a 1.
Aí, se a gente pegar 360 e dividir por 6, isso aqui vai dar 60 graus. Então, significa que todas as outras respostas vão estar andando o quê? 60 graus. Então, eu pego aqui, ando 60, então vai ficaria tipo, aqui no 60. Depois, eu ando mais 60 graus, vai ficar aqui no 120. Depois, eu ando mais 60 graus, vai ficar aqui. Depois, eu ando mais 60 graus, vai ficar aqui. Depois eu ando mais 60 graus, fica aqui, e aí pronto, eu encontraria todas as respostas que, como eu disse para vocês, formaria, no caso, um hexágono. Só que aí a gente vai ter que excluir essa resposta, porque é o z igual a menos 1. Então aí como que a gente pode escrever, né? O z0, essa daqui, se for ver, né? Todos os módulos são, cosseno é 60 e o seno o cosseno de 60 e o seno de 60 vai ficar o seguinte, então z1, cosseno de 60 é meio, então meio, mais i raiz de 3 sobre 2. Aí a gente vai ter o seguinte, essa aqui de baixo vai ser também, tá certo? Então vamos lá, vamos de novo aqui, ó, vai ficar z2, quanto que vai ser o z2? Vai ser daqui, ó, então vai ficar menos meio mais i raiz de 3 sobre 2. Depois, a z3 aqui não pode, então vou chamar aqui a minha z3 nova, que seria essa aqui de baixo, que seria de 240 graus, que se você for ver é o conjugado dessa, como eu disse para vocês também. Então vai ficar menos meio, menos i raiz de 3 sobre 2, e a última aqui, resposta que eu vou chamar aqui de Z4, vai ser igual a meio menos i raiz de 3 sobre 2, que é o conjugado dessa primeira. Pronto, encontrei todas as minhas respostas que satisfazem esta equação. Beleza, pessoal, é isso. Espero que você tenha gostado da aula bem pesada, né? Bastante coisa, bastante interessante. Exercícios bem, assim, fora do vestibular, no sentido que eu quis trazer exercícios que são conteudistas, exercícios que faz a gente raciocinar o conceito, não ainda aplicar. Deixo para aplicar na nossa maratona da sexta-feira, como eu disse para vocês. Sexta-feira agora a gente faz uma super maratona com o conjunto dos números complexos, só questão top que caiu aqui nos vestibulares, principalmente os vestibulares militares. Um grande, hiper, mega abraço para vocês e a gente se encontra aí na nossa próxima aula. Por favor, quem chegou até aqui, deixa seu like, curta, né? É importante, faz com que o canal cresça, cada vez mais o canal está crescendo, bateu aí 4.200 pessoas, então vamos chegar a 5.000 até o final de junho aí, essa é a minha meta, chegar a 5.000 pessoas até o final de junho. Então, um grande abraço, muito obrigado pela paciência, pela audiência de sempre, vocês estão comigo, até o próximo vídeo. Tchau!